Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje vamos conversar do livro 1984, de George Orwell. Sim, gente, enfim eu vou falar desse livro aqui no canal. Tô protelando isso há algum tempo, mas nesse vídeo então eu quero compartilhar com vocês todas as minhas opiniões e impressões referente a essa leitura. Lembrando que eu vou deixar o link de compras aqui no box de informações, caso vocês tenham interesse de estar adquirindo este livro ou qualquer outro, compre pelo link do canal, porque comprando por esse link, vocês ajudam muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também meu Instagram aqui embaixo, caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir, assim vocês vão ficar mais próximos de mim, sabendo da minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal. Então, se não me segue, corra lá pra me seguir, ok? Então chega de enrolação e bora logo começar essa resenha. Talvez essa seja uma das resenhas mais difíceis que eu vou gravar aqui no canal. Haja vista que eu estou com um clássico em mãos e que eu acredito que boa parte dos leitores já conhece, já tenham lido e já tem algo ou uma opinião sobre essa história. E eu, Ezequiel, acredito que é difícil falar de um clássico, porque parece que tudo que você fala de um clássico não chega à altura daquela história que você está em mãos. E eu fico assim, com medo e sem palavras para descrever quando se trata de clássico, porque parece que a resenha não está à altura do mesmo. Mas, como eu sempre falo com vocês, eu tenho o meu canal não só por visualizações ou como um trabalho que eu gravo vídeo, mas eu tenho o meu canal como um arquivo pessoal de Ezequiel, para que futuramente, daqui a um tempo, eu consiga entrar e ver todos os livros que eu leio, sejam eles bons, ruins, que eu goste ou não goste, clássico ou não clássico, mas eu quero sempre deixar registrado. Então já abro essa resenha falando que são as minhas opiniões, é o que eu achei, é o que eu entendi. E talvez se não está à altura do que vocês acham, fiquem à vontade para expressar a opinião de vocês nos comentários, mas isso, tudo que eu falar aqui no vídeo é exclusivamente opinião minha. Eu já deixo de cara, parece que eu vou falar que o livro é ruim, tá, gente? Mas não, eu adorei o livro, mas é porque talvez eu não saiba expressar ou explanar a grandiosidade dessa obra que eu vou tentar contar aqui pra vocês. 1984 foi originalmente publicado em 1949, um ano antes da morte de George Orwell. Essa foi a grande obra dele. Esse livro passou de gerações em gerações, até ele conseguiu perpetuar a história dele. E por mais que ele morreu, né, um ano após a publicação desse livro, ele sempre será lembrado por essa história, que, como eu disse, passou de geração em geração. O autor então nos apresenta uma distopia, um mundo após a revolução derrubou o sistema capitalista. Então é uma distopia que não está longe da nossa realidade, e eu acredito que é por isso que essa obra é tão aclamada. Aqui vamos conhecer Winston Smith, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é o nosso protagonista, ele mora na Oceania, onde a história é passada, e ele fazia parte do Ministério da Verdade, onde ele trabalhava nas edições das informações. Sim, nesse mundo distópico aqui, o autor criou algo tão assim fenomenal, que até a verdade ela era editada. Então, se ele quisesse falar que um estado X estava com guerra com o estado Y, ele falava, e se viesse a calhar para eles que futuramente essa guerra não existisse, eles conseguiam editar essa informação, apagando tudo isso ali dos outros livros. Então a história não existia, porque a história ela era escrita constantemente. Então o nosso protagonista Smith, ele trabalhava exclusivamente com isso. E eu acredito que esse ponto já chama muito a nossa atenção, porque Smith ele era exclusivamente contratado para redigir as informações. Então ele conseguia apagar a pessoa da história. Era como se a pessoa não existisse, era como deletar literalmente. Parecia que a história era um arquivo de computador em que você deleta e ok, tá tudo certo. Estatística era mudada constantemente. Então eu acredito que isso já chama muito a nossa atenção, porque por mais que a gente acha que isso tá longe de acontecer, mas a gente percebe que o mundo tá tão evoluído que daqui a pouco isso possa que aconteça realmente. Então, quando eu estava lendo o livro, eu falei, gente, isso não tá longe de acontecer. A tecnologia está cada vez mais entrando na nossa geração, e eu li esse livro com medo de que futuramente essa história que esse autor escreveu tão no passado, talvez fosse até uma revelação do que posteriormente pudesse acontecer no
nosso futuro. E o interessante é que a gente percebe-se aqui na história que a população vivia alienada, eles não tinham como pensar, porque eles tinham que ir com a boiada. Se eles falassem que estavam com guerra com fulano, beleza, tô com guerra com fulano. E se ele amanhã falasse que não, que a guerra não tá mais com fulano, o fulano sempre foi aliado, agora a guerra é com o ciclano, eles tinham que seguir aquele padrão. E eu fiquei assim, pensando, me levava a pensar como que a sociedade, por mais que fosse uma ficção, eu acredito que a gente lê um livro pensando nisso como se fosse acontecendo no real, como que a população não questionava essas informações e como era fácil de aceitação aqui nessa história. O mundo aqui, gente, era literalmente um Big Brother. Eles eram espionados pelo grande irmão. Parece um trocadilho, né? Esse livro aqui deu a ideia ali de criar o Big Brother, né? Um programa que a gente conhece, que é conhecido mundialmente e que, inclusive, né? Boninho aqui mesmo no Brasil é chamado pelo grande irmão. E aqui é literalmente como se fosse o Big Brother. As pessoas eram espionadas constantemente. Eles tinham que ter uma teletela na casa deles, em que essa teletela não poderia ser desligada em hipótese alguma. E eles não tinham como se esquivar. Então, tipo, eles não podiam verbalizar alguma coisa contra o que eles falavam, porque eles estavam sendo constantemente vigiados. E isso, gente, é mega interessante. E pasmem, gente, não era só a espionagem ali pela teletela, eles tinham controle até mesmo do pensamento, em que eles conseguiam identificar a mudança comportamental das pessoas. E qualquer mudança comportamental ou qualquer sinal ali de uma aversão contra as informações ou as coisas que eles colocavam para a sociedade, essa pessoa era presa. Ou seja, nesse livro aqui, as pessoas não podiam nem pensar por si mesma. Gente, imaginem viver numa sociedade como essa. Até os filhos eram treinados. Gente, olha pra vocês. Até os filhos eram treinados pra entregar os pais. Ou seja, você tem um filho que você talvez fale alguma coisa com seu filho ou alguma coisa acontece. Se seu filho vê, ele era obrigado a te entregar, gente. Imaginem, gente. Era torturante. A gente via pessoas com medo de dormir e talvez no sonho falar alguma coisa. Gente, até no sonho as pessoas tinham medo de trair o partido. Então eles viviam numa cápsula ou num globo ali que eles tinham que seguir o que era passado, com medo constantemente de talvez ter um semblante mudado, ou falar algo sem querer, ou talvez até no sonho para pronunciar alguma coisa que não era para ser pronunciado e ter uma consequência grave ali na sua família. Então a gente vivencia aqui no livro essa sociedade. Eles tinham um costume aqui no livro também de ter que ficar 2 minutos ali em que as pessoas ficavam em frente, né, à imagem ali do grande irmão, e elas tinham que pronunciar palavras de ódio. Então era intrínseco ali, todos os dias eles tinham que ir pra frente dessa imagem, onde eles tinham o seu momento de pronunciar palavras de ódio. E essas palavras de ódio eram dirigidas a uma pessoa que foi acusada ali de conspiração, de traição, que deixa eu ler aqui, gente, que eu não sei falar esse nome, Emanuel Godestein. Esse homem, então, era o terror ali do partido. Então, as pessoas iam pra frente da imagem do grande irmão pronunciar a palavra de ódio contra esse homem. Então, ele teria que ser odiado por todos. Então, as pessoas, por mais que talvez você nem sabia quem era ele, tinha que ir pra frente da imagem pronunciando, então, palavras de ódio. E esse homem, o Godestein, gente, eu devo estar falando esse nome errado, vai aí me perdoando em nome de Jesus. Ele foi acusado ali de ter traído o partido, né, conspirado contra o partido, e aparentemente ele fez aquela revolução, ele criou um partido dele, digamos assim. E agora ele lidera um grupo Irmandade, né, que é um grupo que quer derrubar esse partido ali. Eles querem acabar, eles querem literalmente fazer uma revolução e devolver o pensamento, fazer com que as pessoas pensassem por si só. E eu não falei antes, mas as pessoas não poderiam escrever. Então ninguém podia, digamos, ter um caderno, uma caneta, porque não podia registrar a história, porque quem contava a história era o partido. E como Winston estava muito desgostoso com tudo que ele estava vivendo, ele começa a fugir então das reuniões do partido e começa a andar ali pelo subúrbio, local que ele não poderia andar, que é conhecido como a Zona Prole. Eu acho que é isso mesmo. E em nenhuma dessas viagens
ele acaba comprando então um diário e uma caneta. É claro que ele sabe que isso é extremamente contra tudo que o partido prega, que ele não poderia ser pego com esse diário, com essa caneta, porém ele está de saco cheio, ele não tá nem aí pra nada mais, ele compra esse diário e resolve então começar a registrar a história. É claro que ele vai ter que fazer um paranauê todo pra esconder isso, pra que ninguém veja, pra que o seu teletela ali da sua casa não consiga captar esse momento que ele está escrevendo, então ele vai ter que meio que driblar tudo ali, pra ver um local em que a câmera não pega, em que ele não é visto, pra que ele consiga escrever nesse diário. E claro que ele vai encontrar pessoas que pensam-se como ele, e em uma dessas pessoas ele vai conhecer Júlia, que é uma menina que vivia ali, ó, rodeando ele, tentando encarar ele, tentando segui-lo, e é claro que ele vai se envolver com essa menina. Júlia então vai começar a contar pra Winston como ele buga ali o partido, por onde ele consegue andar sem ser visto, como que ele consegue desviar dos olhares do grande irmão. É claro que o propósito dela é unicamente para que eles tenham uma vida secreta, para que eles permaneçam se encontrando e ninguém descubra que eles dois estão tendo um caso que não poderia também, tá, gente? Eles estão bugando mesmo o sistema. E paralelamente a isso, né, esses encontros dele com Júlia, a gente vai ver ele tentando descobrir pedaços da história que já foram apagados. Ele não acreditava que a vida era tão miserável assim, como eles estavam vivendo. Ele acreditava que teve um passado em que as pessoas podiam pensar, ou que talvez fosse diferente. Então ele vai se encontrar com o proletariado mais velho ali, pra resgatar alguns fragmentos da história, para que ele consiga entender o que realmente está acontecendo. Até que ele vai conhecer O'Brien, eu acho que é assim que se pronuncia, uma pessoa que ele julgava ser pertencente, né, ao grupo revolucionário ali, que é o Irmandade. E esse homem vai dar pra ele um diário que ele vai, né, levar pra ler juntamente com Júlia. É claro que eles vão esconder entre 300 mil chaves que ninguém podia, né, descobrir que ele estava com esse diário. E esse livro, esse diário, é nada mais, nada menos que o manual da Irmandade. Então ele lendo aquele livro, ele conheceria o que era a Irmandade, o porquê é a Irmandade e essas coisas do tipo. E claro que ele ficou instigado, ele leva esse livro então pra ele, juntamente com Júlia, conhecerem a história da Irmandade. E a gente vai ver então a história tomando proporção por causa disso, porque ele confiou em uma pessoa que ele achava que era pra ajudar, porém a gente vai perceber que essa pessoa é um traidor e consequências vão ser sobrecarregadas ali. Ele vai ter sua vida exposta e ele terá que pagar por isso. Então o grande medo ali de ser capturado, de ser descoberto, esse medo dele vai acontecer, ele vai ser descoberto e a gente vai acompanhar as consequências dessa traição que aparentemente ele traiu, né, o partido. E claro, ele terá que sofrer as consequências. O livro então gira em torno disso, Winston tentando pensar, mas não podendo pensar, tentando descobrir a história, mas não podendo descobrir a história, e é muito interessante de acompanhar. É interessante de acompanhar também a história dele com Júlia, no mundo em que os homens que mandavam e desmandavam, ver essa menina com essa força que ela tem, é muito interessante. Eu gostei bastante da personagem Júlia, e gostei muito também do personagem Winston. Eu achei que o livro nos leva a pensar bastante em como é bom uma sociedade democrática, em que a gente pode pensar, em que a gente pode opinar, em que a gente tem o nosso local de fala, em que o momento oportuno a gente pode sim dar as nossas opiniões e que a gente é visto, a gente pode falar e como que seria impossível conviver num mundo em que a sua opinião não é nada, em que você não pode pensar, em que você não pode viver a sua vida. Então eu achei o livro muito interessante, gostei bastante da história, eu queria falar um pouco mais, mas também eu não quero fazer um vídeo para dar o spoiler todo, por mais que eu acredito que todos já leram o livro, eu acredito que muitas outras pessoas não leram e talvez vai assistir uma resenha só para identificar o que se passa no livro, sem querer dar spoiler. Então não quero adentrar especificamente em tudo que fala aqui no livro, é mesmo para passar um pouco da minha opinião e contar que eu li a história, gostei muito, quero ler os outros livros do autor. É aquele livro, gente, que quem é leitor tem que em um determinado momento da sua vida sentar para ler, porque realmente ele vale essa carga que as pessoas colocam, né, de clássico, de um livro espetacular, porque realmente é um livro que realmente faz com que você pense como é importante o ser humano ter o local de pensamento, de atitude, de fala e poder dar as suas opiniões. Então eu indico esse livro para quem gosta de ler, para quem não gosta, para quem já leu alguma coisa do autor, para quem não leu, para quem é um bom leitor, para quem tá começando na leitura, pode ler que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, já sabem. Deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo para eu saber que você passou por aqui, ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima.